Olá, pessoas, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam passando da melhor maneira possível esse período da quarentena. Esse vídeo, gente, é mais uma tentativa de incentivá-los a participarem da pré-UNHB e a tirar algumas dúvidas sobre a nossa atividade 5 da quarentena. O vídeo passado era um vídeo em que eu tentei fazer uma espécie de tutorial explicando para vocês como realizar o cadastro no site da Olimpíada Nacional de História do Brasil e depois como realizar a inscrição na pré-UNHB. Esse vídeo de hoje, ele tem como objetivo conversar um pouquinho com as pessoas que toparam essa aventura e que agora estão com dúvida de como acessar a prova, como enviar a prova para mim, como enviar as respostas, tá bom? Primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é que toda a Olimpíada, toda a pré-Olimpíada Nacional de História do Brasil, ela é online. Então, vocês não têm que salvar nada, baixar nada e nem me enviar nada. Que vocês vão ter que fazer tudo pelo site. Então, vocês podem ir lá no Google, digitar o NHB, tá certo? E aí vocês vão clicar aqui no primeiro site que aparece, o site da Olimpíada Nacional em História do Brasil, ou vocês podem digitar direto olimpiadadehistoria.com.br e eles já vão te direcionar para o site. Nessa página de abertura do site, vocês vão observar que tem esse quadradinho amarelo com uma setinha aqui em cima da tela, no canto superior direito. É nesse quadradinho amarelo que vocês vão clicar para ter acesso ao cadastro de vocês. Vocês vão digitar o e-mail que vocês utilizaram para fazer o cadastro e a inscrição, tá bom? Vão clicar aqui em prosseguir, o site vai pedir a senha. Vocês vão digitar aquela senha super fácil que vocês criaram. Digamos esse home de vocês, essa parte inicial do cadastro de vocês. Quem já fez a inscrição vai clicar nesse primeiro quadradinho rosa que vai aparecer aí, esse quadradinho escrito pré-UNHB 2020, acessar. Então, quando vocês clicarem nesse quadradinho rosa, vocês vão acessar a prova de vocês, a prova da pré-UNHB. Quem não fez a inscrição, só fez a parte do cadastro, porque tinha gente que estava confundindo, fazia o cadastro e achava que já estava inscrito, e não era assim. O primeiro passo é o cadastro no site. Depois da inscrição na pré-UNHB, vai clicar aqui, ó, nessa primeira opção, inscrições na pré-UNHB. Clica aqui em inscrever-se e vai lá seguindo todo o passo a passo da inscrição. Tinha gente que estava clicando para se inscrever na ONHB 2012. ONHB 12. E aí, na hora de se inscrever na ONHB 12, que é a versão desse ano da Olimpíada, pedia o INEP da escola, formação de equipe. Lembra que não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é a inscrição na pré-ONHB. Então, você se inscreveu, vai aparecer aqui esse quadradinho rosa, você vai clicar nesse quadradinho rosa e aí sim, você vai entrar na sua sala de equipe. No caso aqui, a sala da equipe Milu, porque eu fiz aquela inscriçãozinha mais básica, aquela inscrição simples, a inscrição individual. A gente tem aqui o bonequinho pulando, mostrando que eu estou na primeira fase, participando da primeira fase da pré-olimpíada. Tem essa opção aqui de baixar a versão para impressão. Vocês não precisam baixar essa versão para impressão. Só se alguém tiver interesse de fazer dar uma olhada na prova, sem estar logado na internet, sem estar com acesso à internet, mas não tem problema, não tem necessidade, você pode fazer tudo aqui pelo site, tá bom? Então, você acessou o site, acessou a pré-UNHB, você vai aqui, ó, fase 1, participando. Lembrando aqui que a pré-UNHB vai ter as 4 fases, uma fase por semana. Essa primeira fase começou na segunda-feira, então a gente vai clicar aqui, ó, fase 1. Clica na fase 1, a primeira coisa que vai aparecer é um texto introdutório. Leiam, tá, pessoal? Participar da pré-UNHB, assim como estudar história, é um exercício de leitura. Então, leiam com muita calma essa introdução. Essa introdução vai dar dica para vocês, vai dar dicas de como navegar no site da pré-UNHB, como responder as questões. Leiam com calma, interpretem as informações que estão aqui, não vão só dando aquela leitura mecânica, vão interpretando frase por frase, e aí vocês vão seguindo todas as orientações de como participar e de entrar no clima da primeira fase, tá bom? Toda fase tem esse texto introdutório, é interessante que vocês deem sempre uma olhada nele com calma, tá? E aí lá no finalzinho a gente tem, e agora as questões. A partir desse momento ele clica e te direciona para as questões. As questões da UNHB, ela geralmente tem um formato muito simples.
Algumas têm ou não essa parte introdutória. Toda questão é baseada em um documento que pode ser uma gravura, uma escultura, uma imagem, um texto, uma música. Vocês vão ver que a primeira fase já vai trazer uma série de tipos de documentos para vocês. Quando vocês acessam aqui, não se conformem só com essa imagenzinha do documento não, tá? Clica aqui, ó, nesse quadradinho preto, continuar lendo. Você clica aqui, continuar lendo, ele vai ampliar a imagem, se for uma imagem, e vai te trazer mais informações. Título, tipo de documento, origem, o site que vocês podem clicar e obter mais informações sobre essa imagem. Então, geralmente tem um site de onde essa imagem foi retirada e se liguem nessas 3 palavrinhas aqui, ó, 3 ou mais ou menos, tá? As palavras-chave. Elas vão ser muito importantes para ajudar vocês a se decidirem qual item marcar em cada uma das questões. Dê uma olhadinha nas palavras-chave, dê uma olhadinha em todo o documento, vai aqui nesse xizinho, ó, na parte de cima e fecha o documento e aí você vai ter acesso aos itens. Você vai escolher o item que você vai marcar, mas presta muita atenção. Vocês observam que toda vida que eu clico no item, ele fica destacado em amarelo e aparece a palavra rascunho. Clicar no item, deixar ele amarelinho, não é suficiente, porque aqui ele está salvo só como rascunho. Para vocês, de fato, pontuarem nas fases da UNHB, vocês precisam entregar cada uma das questões. Clicar aqui nesse botãozinho entregar. Eu não vou clicar nesse botão entregar, porque eu não vou dar spoiler aí para vocês de qual item que eu vou marcar em cada uma das minhas questões, tá certo? Mas lembre-se de entregar, porque só clicando em entregar é que vocês vão, de fato, pontuar nas fases da UNHB. Geralmente, os itens da UNHB, eles são divididos assim. Um dos 4 itens geralmente está totalmente errado, vale 0 pontos. E os outros 3 itens, cada um tem uma informação correta. Então, tem item que vai valer 1 ponto, tem item que vai valer 2 e tem o item que vai valer 4. Então, vocês precisam muito bem tentar identificar qual é o item mais adequado à questão, qual é o item que está mais relacionado ao documento, por isso que vocês precisam dar muita atenção a esse documento. Tirou todas essas dúvidas, fez as suas pesquisas, clique em entregar a questão. Mais uma dicasinha que eu dou. Logo abaixo dessa opção de entregar questão, às vezes aparece o conteúdo adicional, que é um link externo. Você clica aqui nesse conteúdo adicional, ele vai automaticamente direcionar para um outro site, onde você vai encontrar um texto, uma música, uma outra imagem que tem relação com a questão e que pode te ajudar, que vai te ajudar a escolher o item mais adequado, o item que vale mais pontos, tá bom? Mas nem toda questão tem conteúdo adicional. Quando você sobe tudo aqui, ó, você vai perceber que do lado de 1/questão, você tem uma setinha. Essa setinha te ajuda a navegar de forma mais rápida de uma questão para outra. Então, você já passou para a segunda questão, clica de novo, passa para a terceira, pode voltar aqui para a segunda, tá? Na segunda questão, como vocês podem perceber, diferente da primeira, a gente não tem aquele texto introdutório, a gente vai direto para o documento. Lembra de clicar aqui, ó, continuar lendo. Mais uma vez, a gente tem aqui um documento, um texto. E aí, você vai ter que ler esse documento. Depois de ler, vai até o final. Se liga no título, se liga no tipo de documento, se liga na origem, se liga nas palavras-chave, tá certo? Deu toda aquela olhada, fecha o documento e parte para a aventura dos itens. Escolhe o item que você vai marcar, mas lembra de aqui, ó, entregar questão, quando você de fato decidir qual item você vai escolher. A segunda questão, como eu disse para vocês, não tem conteúdo adicional. Terminou a segunda questão, vai para a terceira. Na terceira, a gente tem um quadro e uma escultura. Você clica e vai ter aqui todas as informações para vocês e as palavras-chave, de onde essa imagem foi retirada e por aí vai. Aqui a gente tem um quadro e tem também uma escultura. Escolhe o item que você quer marcar e vai lá entregar questão, tá bom? Ou você pode só fazendo como eu estou fazendo aqui, só salvando como rascunho as suas questões, depois conversar com seus colegas que também estão inscritos na pré-UNHB, e aí só depois você retorna ao site e coloca entregar as questões. Mas lembra de fazer isso, senão você não vai pontuar. Quarta questão, a gente tem um texto acadêmico, mas além desse texto, a gente tem duas
fotos aqui que fazem parte também da resolução dessa quarta questão. Quando vocês lerem o documento, vocês vão entender muito melhor qual o sentido dessas imagens aqui, tá certo? Então, dá uma olhada nas duas imagens, se liga nas palavras-chave, vai para os itens, escolher o item que você quer marcar, coloca entregar questão. Terminou a quarta, vamos para a última questão. Na quinta questão, a gente tem uma música, uma letrinha de música, e a gente tem uma entrevista também com o artista, tá certo? Então, você lê aqui a música, você tem a origem, você tem os créditos, pelo título você pode procurar, você tem as palavras-chave, você vai ter a entrevista, clica continuar lendo, dá uma lida na entrevista, que é só um trechinho da entrevista. Aí tem aqui todas as informações, as palavras-chave mais uma vez, os itens, você escolhe o item que você quer marcar, você vê que ele já ficou salvo aqui como rascunho e clica em entregar a questão se você já tiver decidido. A quinta questão é uma questão que também tem conteúdo adicional. Você vê que tem vários links externos aqui, tá certo? Então, ouça Aquarela do Brasil na voz de outros cantores, tá certo? Na voz de Gal Costa, na voz de Francisco Alves e também aí um link para o Ari Barroso, tá certo? E à medida que vocês, como eu disse, tudo isso vai fazer mais sentido quando vocês lerem, né, a proposta de cada uma das questões. Vocês vão chegar então na sexta questão, que é a nossa maravilhosa tarefa. Leiam com muita calma essa introdução, gente. Não tem como responder essa tarefa. Se eu for me alongar muito aqui, vai ficar maior ainda esse vídeo e vai ficar muito chato de vocês acompanharem. Então, leiam as instruções para essa tarefa. Basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem uma imagem, que se você for, né, arrastando de um lado para o outro, você vai observar que é um quadro. Cada quadro desse tem vários pontinhos aqui, ó, do 1 até o 22, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Você vai relacionar cada um desses pontos a uma frase. Vou escolher aqui, ó, o número 1. Vocês estão vendo? Eu vou clicar aqui no número 1. Ele vai destacar determinadas partes do quadro, que ele vai chamar de migalha. Então, a gente vai ter migalha 1, migalha 2, migalha 3 e por aí vai. E você vai aqui, ó, baixar essa barrinha e vai selecionar qual a frase que mais esclarece essa migalha destacada do quadro. Aquela frase que explicaria melhor esses tópicos, esses pontos destacados do quadro, tá bom? Então, você vai ter que fazer isso em cada uma das migalhas. Uma forma interessante de você navegar aqui também é pelas setinhas. Você vai, ó, migalha 1, migalha 2, é aqui, ó, o que é a migalha? É o que o quadro destaca. Então, vocês veem que na migalha 2 ele tá pegando o que o padre, a cruz, as pessoas que estão mais próximas aí do altar. A migalha 3 ele foca somente no padre, com as mãos levantadas, com a taça na mão. Vocês vão aqui, ó, a migalha 4 ela já foca no fundo do quadro, pegando o mar, as embarcações, tá certo? Então, cada migalha é um pedacinho do quadro destacado, tá bom? E aí vocês vão observar que essas migalhas possuem uma profunda relação com uma determinada frase que aparece aqui do A, certo? Até o Z, tá bom? Lógico que algumas frases vão ficar de fora. E aí é que vem o desafio da tarefa. Depois que eu vou dar só um exemplo aqui, ó, aleatoriamente clicar na migalha 1, escolher aqui o item L para relacionar a migalha 1, e vocês vão perceber, ó, que fica relacionado aqui, ó, 1L, tá? Vocês podem navegar pelas setinhas, como eu mostrei, como também podem clicar direto aqui, 10, aí ele vai direcionar para a migalha 10, tá bom? E ele já deixa claro que a L é uma frase que não está mais disponível para essa migalha. Aí você pode marcar aqui, ó. Lembrando que tudo fica salvo somente como rascunho. Depois que você selecionar, que você relacionar as 22 migalhas a uma frase correspondente, você clica aqui em entregar questão. Terminou? Ainda não. A UNHB, a pré-UNHB, propôs a gente escrever um diário sobre a nossa experiência com esse período da pandemia. Pessoal, tá muito difícil atravessar esse período sem a gente parar para pensar um pouquinho sobre a vida, sobre nós mesmos, e é isso que a UNHB
que é da gente nesse momento. Você pode optar por responder ou não o diário, tá? É uma proposta que a UNHB faz. Ela vai te dar toda a introdução aqui dizendo que você pode ou não responder, que se você responder, todas as suas informações e o sigilo delas vão ficar resguardados, tá bom? E eu convido vocês a fazerem esse diário até para vocês pensarem um pouquinho sobre como que está sendo essa experiência. Então, quando você chega aqui no final, você clica membro 1, vou preencher o diário ou não vou preencher o diário. Se você está inscrito numa equipe, cada membro vai acessar e vai preencher o diário da maneira que quiser, tá bom? Ou, Emilo, eu faço parte de uma equipe, eu quero preencher, mas o meu colega não quer, vai ter algum problema? De jeito nenhum. Preenche quem quer. No caso, eu vou preencher porque eu estou precisando demais refletir sobre esse momento. Clico aqui, ó, membro 1, porque eu sou membro único, né? Eu fiz a inscrição individual. Membro 1, vou preencher o diário. Quando eu clico em vou preencher o diário, ele já abre automaticamente para mim os espaços para eu digitar e preencher aqui o restante do diário. Aí tem aqui, ó, primeira parte, como que tá o meu trabalho ou meu estudo, no caso, as duas coisas eu continuo fazendo. Lembrando que esse texto, essa resposta a esse questionamento só vai poder ter no máximo 1.200 caracteres. Depois eu vou responder como que está o meu lazer, o meu descanso, como que está a minha relação com o meu corpo, com os objetos e com as outras pessoas aqui em casa, como que está a minha alimentação nesse momento, como que estão os meus sentimentos, tá certo? Vou escolher o meu emoji, vou incluir uma imagem. Eu amei essa opção do diário. Era uma coisa que, na verdade, eu já vinha fazendo, mas em conversa sempre com os meus amigos, com os meus familiares. A gente estava sempre entrando em contato. E é engraçado como essas perguntas sempre se faziam presentes. Como que você tá? Como que você tá se sentindo? O que você anda comendo? Tá fazendo alguma atividade em casa? Olha, vai descansar, não fica só trabalhando, não. Então, acho que vai ser bem bacana preencher esse diário, tá bom? Pessoal, depois que vocês fizerem tudo isso, lembra de fazer o quê? Ir lá embaixo e entregar a questão ou ir salvando como rascunho. No caso aqui, eu vou só salvar como rascunho, porque eu vou preencher depois, tá bom? E aí, eu vou retornar posso retornar para minha área de cadastro ou posso simplesmente sair. Eu vou sair, tá bom? É mais ou menos assim que vocês vão passear pelo site. Continua à disposição